Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E as DLCs? As tão amadas e odiadas, muitas vezes odiadas na verdade, principalmente hoje em dia, DLCs. Download de conteúdo, sua abreviação, ou conteúdo para download, é um dos assuntos mais polêmicos que existe no mundo dos games hoje em dia. Já que elas podem ser um conteúdo extra muito legal, que ajuda a ter mais mecânicas e coisas nos games, ou apenas são microtransações horríveis que tem conteúdo que deveria estar no jogo base, mas que eles decidiram cortar para, sei lá, dar mais dinheiro para eles. DLCs estão em todo tipo de jogo, mas eu diria que os jogos em que elas são mais afetadas, sem dúvidas nenhuma, são os jogos de luta e os jogos de FPS também. Claro, isso não é exclusivo deles, esse problema pode acontecer em determinado jogo dependendo de como aquele jogo era e como ficou um novo lançamento que não tem DLCs. Mas por que eu digo que os jogos de luta são os que são mais afetados? Bom, o motivo na verdade é simples, porque as DLCs normalmente são DLCs de personagens. E assim, por um lado, existe as DLCs de personagem convidado, que são personagens licenciados de outra obra, que meio que a empresa tem que cobrar, afinal eles precisam reerguer aquele dinheiro que eles gastaram nessa contratação. E vão gastar ainda, porque meio que a empresa vai ter que dar uma X porcentagem para outra empresa. Ainda assim, você cobrar dos seus próprios personagens e ainda personagens que a galera ama, pra mim é um pouco demais. E claro, não tô nem entrando no fator de tipo vir pouco personagem no jogo base e a maioria vir por DLC. Né, senhor Street Fighter V? De qualquer forma, DLCs são muito mal vistas hoje. Claro, existe aquela exceção da exceção, mas no geral são mal vistas. Mas se eu te dissesse que antigamente era pior sem as DLCs, você acreditaria? Obviamente que não. Mas no vídeo de hoje eu vou tentar provar pra vocês que as DLCs, apesar dos pesares, não foram de todo mal. E bom, o game que vocês estão vendo aí de fundo é o Street Fighter 2 Champion Edition. Que bom, ela teve algumas mudanças em relação à primeira versão do Street Fighter 2. A primeira e mais notável é que os chefes agora são selecionáveis. E sim, pra quem não sabe, na primeira versão do Street Fighter 2 os chefes não eram selecionáveis. E não foi só isso, eles também corrigiram bugs, corrigiram um monte de coisa que tinham na primeira versão do Street Fighter. Colocaram também um sistema de combos, que não existia na primeira versão. Enfim, eles deram uma melhorada total. Mas, claro, pra isso eles tiveram que vender outra cópia do Street Fighter 2. Afinal, meio que não tinha como você fazer atualização em um jogo em cartucho assim, né? Ah, e essa daqui foi só a primeira atualização de Street Fighter 2. Já que futuramente ele acabaria ganhando, vamos ver, 7 versões de Street Fighter 2. Isso que eu tô contando só as versões, tá? Eu não tô cortando nenhum port ou coisa desse tipo. Porque se for cortar port também, então ele ganhou muitos mais versões do que tem aqui. Mas foram 7 versões. Sendo que em uma versão tem apenas 9 anos, porque eles lançaram lá em 2017 pro Switch. Pra vocês verem o quanto eles esgotaram de ideias desse jogo, tá? De qualquer maneira, Street Fighter 2 é só um exemplo, tá? Porque existem outros jogos que também fizeram a mesma coisa. Mas Street Fighter pra mim é um caso curioso, porque eles literalmente, além de terem lançado uma cacetada de versão de Street Fighter 2, fizeram coisas parecidas com, por exemplo, a série Alpha, que tem o Street Fighter Alpha 1, Alpha 2 e Alpha 3. A mesma coisa para Street Fighter 3 e até mesmo Street Fighter 4 passou por essa brincadeira aí. Claro que a partir do Street Fighter 4 eles começaram a usar e implementar o sistema de DLC. Que assim, não é perfeito, tem muitos erros, como eu falei no começo do vídeo, mas assim, é bem melhor do que você pagar o preço cheio em um jogo do que, sei lá, pagar uns 15 reais num personagem a mais e tal. De novo, não que essa prática seja aceitável, mas é o que tem. Isso, claro, não justifica DLCs absurdas e preços absurdos, tá? The King of Fighters aí tem um preço ridículo pros personagens. Claro, não só ele, mas pô, é um dos exemplos aqui. Mas, indo para outro exemplo que não tem a ver com os jogos de luta, mas sim com os RPG, nós temos Pokémon. Como todo mundo sabe, Pokémon possui duas versões. Uma versão vai ter alguns Pokémons e a outra outros Pokémons. Além de outras diferenças e tal, a partir de Pokémon X e Y. Geralmente relacionado com novas mecânicas, como por exemplo as Mega Evoluções, ou com alguma outra mecânica, tipo as formas regionais e as formas paradoxas, agora em Scarlet e Violet. Fora, claro, o lendário ser diferente também. Mas, na primeira geração ainda, eles decidiram lançar Pokémon Yellow, pra meio que fazer um contraponto com o anime e tudo mais. Essa foi a terceira versão de Pokémon. E até Platinum seguiu assim, tendo um Pokémon Crystal na segunda geração, Pokémon Emerald na terceira geração e Pokémon Platinum na quarta geração. A partir de Unova, eles decidiram fazer algo um pouco diferente, já que lá, no lugar de uma terceira versão, eles decidiram colocar Pokémon Black e White 2. A sexta geração até então é a primeira geração que não teve algo parecido, já que lá só teve Pokémon X e Y. Quer dizer, teve os remakes, mas os remakes eu não tô contando pra esse vídeo, mas enfim. Já em Alola, eles decidiram fazer a mesma coisa que em Unova, só que essa decisão acabou saindo pela culatra, e muito. Porque, vamos lá, Pokémon Black e White 2, muita gente pode falar que o erro já começou aí. Mas, Pokémon Black e White 2 são jogos diferentes de Pokémon Black e White.
Eles têm história, lore, e Black White 2 inclusive traz novos pokémons e formas novas pro Kyurem. E na época que eles foram lançados, as DLCs ainda não eram algo forte no mundo dos games, tá? Elas estavam sim se popularizando, mas ainda não estavam no nível que a gente conhece hoje, ou sei lá, a partir dos anos 2010 pra frente, sabe? Já Pokémon Ultra Sun e Ultramon adicionou muitas poucas coisas. E isso irritou tanto a galera na época que a galera começou a chamar os jogos de DLC. Meio que depois eles acabaram chamando as terceiras versões de Pokémon de DLC também, mas de uma forma mais zoeira. Mas naquela época não era zoeira não, tá? A galera realmente ficou puta com isso. Porque tipo assim, eles decidiram lançar esses jogos em 2017. Nesse ano as DLCs já eram conhecidas e estavam começando a se tornar abusivas assim. Eu acho que esse lance de DLC abusiva só começou a ser mais grave mesmo em 2018. De qualquer forma, esses jogos foram muito hateados quando saíram. Não à toa, a partir da 8ª geração, eles começaram a lançar DLCs. Claro que Sword e Shield, as DLCs de lá, não são um exemplo. Os próprios jogos também não são um exemplo de como computar uma DLC. Mas aí é outros 500. De qualquer forma, a decisão foi muito bem recebida pelo público. O que mostra que o que uma DLC vai se tornar bem recebida ou não, será a maneira que ela será introduzida em determinada franquia. Isso me faz lembrar que a primeira DLC, oficialmente, foi lançada em 1997, para o jogo Total Annihilation. Só que a primeira DLC paga só surgiu em The Elder Scrolls Oblivion. E assim, eu sei que hoje em dia esse lance de comprar skin paga e tal já é meio que padrão, principalmente se o jogo for grátis, mas naquela época isso daqui acabou dando o que falar. Especialmente porque, bom, foi a primeira DLC paga, né? No fim, o que eu quero falar aqui é que, por mais que existam muitas DLC ruins, como por exemplo a DLC de Asura que você tem que comprar no final do jogo, as DLCs têm potenciais grandes e empresas que sabem aproveitar esse potencial. Afinal, elas são mais uma ferramenta. E, bom, se uma ferramenta é boa ou não, vai depender muito de quem está manuseando. E com as DLCs, não é diferente. Mas, bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, considere se inscrever aqui no canal. Compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer. Se quiser ajudar o canal financeiramente, eu vou usar o link LivePix no comentário fixado. E é isso, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!